Começando mais um episódio do Sampa Mais Digital. Eu sou o Igor Roque, presidente da Abra de São Paulo, e hoje a gente está aqui começando mais um episódio dessa nossa série de episódios aqui do São Paulo, Sampa Mais Digital, que é o podcast da Abra de São Paulo. E hoje a gente vai falar especificamente sobre governo, sobre como as agências podem atender o governo, os desafios, né, das agências se prepararem para atender um governo. E a gente está aqui hoje, como carinhosamente eu chamo ela, com a nossa presida. Estamos com a nossa presida aqui, que é a Carolina Moraes. Também estamos com o Fábio Santos, aqui também participando desse podcast. Então, queria primeiro agradecer vocês por aceitarem esse convite aí de participação. E eu quero em resumo, aqui apresentar vocês, né? Falar um pouquinho aqui do histórico de vocês, mas depois eu vou deixar vocês terem uma fala aí de se apresentarem também. A Carolina Moraes, ela é sócia e proprietária da iComunicação, Faros Educacional e Átimo, então uma empreendedora cereal, com mais de 20 anos de experiência na área de comunicação e educação, em especial na área digital e novas tecnologias. Atuou nos mercados americanos, paulista e governamental em Brasília. Atendeu durante sua carreira clientes como Caixa, MEC, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, de Ciência e Tecnologia, Sebrae. Deixa eu pegar um fôlego aqui. Presidência da República com a SECOM, Ministério Público do Trabalho, Conselho Regional de Administração de São Paulo e hoje, além de sua atribuição nas empresas, também acumula a presidência da Abrad Nacional. Então, seja muito bem-vinda com esse currículo aqui de muitos parágrafos. Muito obrigada, muito obrigada. E o Fábio Santos tem mais de 20 anos de experiência no setor de relações públicas e comunicação. Foi vice-presidente da CDN até 2016, quando assumiu o cargo de secretário de comunicação da Prefeitura de São Paulo. A Carol levantou isso e é muito legal, né? A gente vai ter uma visão de agência e vai ter uma visão de cliente também, né? Vamos tentar explorar isso o máximo possível. Ele é formado em jornalismo pela ECA, tem MBA em gestão empresarial pela FGV, especialização em ciências políticas. Lançou e dirigiu por 6 anos o jornal Destaque e foi editor da revista do site Primeira Leitura, além de editor executivo da revista República. Foi também repórter de política do Globo, passou pela Folha de São Paulo e desde 2020 o Fábio está de volta à CDN, agora como CEO. Seja muito bem-vindo também. Obrigado, prazer estar aqui. Meu Deus, que mini bio. Não ia caber no Instagram, com certeza. Não ia caber. Hoje a gente está aqui para falar sobre governo, né? Porque é uma dúvida muito grande. A gente, como Abrad, tem uma excelente relação com os governos, né? E muitas agências têm dúvidas de como participar, de como atender, de como estar dentro desse mercado, né? Então, a gente trouxe aqui 2 pessoas que são muito experientes nesse sentido, atendem há muitos anos, né, o governo. Então, nosso objetivo aqui é trazer realmente um passo a passo, trazer ali um caminho das pedras para quem ainda não atende governo, tem essa intenção, mas não sabe de certa forma qual que é o caminho. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e aí, cara, fiquem à vontade os dois para responder, né? Qual que é o tamanho desse mercado? O que tem de disponibilidade em serviços de comunicação quando a gente fala de governo, aí tanto o governo federal, o governo estadual, prefeitura, enfim. Qual que é o tamanho desse mercado? Bom, primeiro as mulheres, então vamos lá. Eu costumo brincar que o governo ele é muito parecido com o varejo, com a indústria, como qualquer outro, porque você tem a dimensão do pequeno comprador, do médio e do grande. Por muitas vezes as empresas olham para o governo e tem aquele estranhamento do bicho estranho, né? O governo é um bicho estranho para você ir lá e propor alguma coisa, mas o governo ele está aberto a isso. É lógico que existem os formatos da lei de contratação, né? Que serve tanto para o aspecto municipal, o aspecto estadual e o federal. Isso a gente falando do poder executivo, né? Ainda tem todos o poder legislativo e o judiciário que também fazem aquisição de comunicação com prestação de serviço. Então, o tamanho desse mercado, Igor, que você está conversando, ele é gigantesco, né? O que se espera muito há mais de 15, 20 anos que a Abrad vem acompanhando essa discussão é que todo mundo amadureça, tanto os vendedores quanto os compradores, em relação aos formatos, né? A gente, não vou entrar ainda no detalhamento da lei, que eu sei que você vai puxar esse papo depois, mas existem leis desde 2010
que amparam, né, de certa forma, a contratação. Existem objetos que podem ser contratados com base na 8.666, que é uma lei antiga, que está sendo agora substituída pela lei nova de licitação, até dia 31 de dezembro, que ela pode ainda ser utilizada, a velha, e passa a entrar em vigor a nova. Mas é um mecanismo tranquilo, né? Tranquilo. Acho que todas as casas públicas precisam, desde uma rede social bem feita, né? Há uma assessoria de imprensa bem colocada para que a mídia local possa saber o que o prefeito está fazendo, o que um secretário está fazendo, como também de levar a ampla comunicação, que é a publicidade pública, né, que é usar os grandes meios, os grandes veículos de comunicação. Então, são 3 vertentes ou 4 vertentes que se fala muito na administração da comunicação, que é o live marketing, que é a promoção de eventos, a ativação. Ela é a mais, vamos dizer assim, a mais incomum em termos de contratação de serviços de comunicação pelo governo. Depois vem a parte da comunicação corporativa, que a experiência do Fábio vai mostrar aqui para a gente que é um meio super importante, que é onde está a assessoria de imprensa. Depois vem a comunicação digital, que você teve a experiência muito forte lá na Secom, né, pela TV1, que é onde a gente cuida dos portais, né, dos sites do governo, das próprias redes sociais, enfim, e uma série de outras coisas. E a publicidade e propaganda, que é a mais conhecida. O que a gente vê é que muitos governos estão preparados para contratar a publicidade e propaganda, porque é a lei antiga, né, a 12232 de 2010, mas não tem o conhecimento de todas as gamas de produtos e serviços de comunicação. Tanto o fornecedor não tem essa visão, como também o comprador não tem essa visão dessas 4 áreas. Perfeito. Bem, a Carol já disse aqui que o mercado é enorme e, de fato, né, você pode vender seus serviços para a Prefeitura de Barueri, que, aliás, tem contratos, um contrato de digital aqui na Prefeitura de Barueri, ou para o governo federal, o contrato de 60 milhões que atende, por exemplo, a Secretaria de Comunicação da Presidência, um contrato fechado no ano passado. Então, são variações monstruosas. Agora, o que eu diria para quem está querendo entrar nesse mercado e aí a Carol já apontou aqui, assim, você precisa entender a legislação. Então, é preciso, e aí esse é um esforço que é custoso, porque você de fato precisa de consultores, advogados, que consigam preparar a sua empresa para participar das licitações, né? E você também precisa ter, digamos assim, um conhecimento de comunicação pública, né? Apesar de ser um mercado como outro qualquer, tem suas especificidades, como há também no mercado privado, tá certo? A comunicação pública ela é muito focada em serviços, né? Prestação de serviço para o cidadão. Então, precisa ter isso em mente. E há muitas limitações do que se pode e do que não se pode fazer também, que são maiores, digamos assim, do que no mercado privado. No mercado privado você pode fazer tudo que convenha ao seu cliente e que não cause um problema para ele. Ele é o árbitro, né? Ele é o árbitro. Da boa comunicação. No mercado público é a legislação que é o árbitro, tá certo? Então você precisa, de novo, ter um conhecimento jurídico, mas aí a própria interação com o seu cliente também vai orientar nesse sentido. Mas, de fato, o mercado público ele é mais complexo por conta dessas regras. Os processos de licitação, eles são muito detalhados, pedem-se muitos documentos. Inclusive, uma das discussões que a gente tem tido a partir da Abracom, eu sou membro da diretoria da Abracom, com a Secom, da Presidência da República, é tentar simplificar as exigências que se fazem às empresas para que elas possam prestar serviços para o poder público. Porque, às vezes, essas exigências são uma barreira de entrada quase que intransponível para empresas menos estruturadas, para empresas que não tenham já uma tradição de atender o mercado público. E esse é um outro problema, né? Justamente esses entraves acabam fazendo com que as empresas que prestam serviço para o mercado público sejam não as mesmas, porque são várias, mas elas se repetem. Um pool menor, né? É um pool menor, exatamente. Então, tem aqui um esforço também de convencimento do poder público no momento da contratação, de lançamento dos editais de licitação, para que façam exigências menos limitantes. A Prefeitura de São Paulo acabou de lançar um edital de comunicação corporativa, mas com alguns serviços de comunicação digital,
e eles seguiram uma orientação que veio da Bracon, que foi assim, façam menos exigências. Então, por exemplo, é muito comum que os editais digam assim, você precisa provar para mim que você já fez 70% dos serviços que eu já estou contratando. Então, traga atestados para mim mostrando que você tem essa capacidade. A Prefeitura de São Paulo reduziu essa limitação e você tem que demonstrar 70%, mas não de todos os serviços. Você pega só os serviços essenciais. Você precisava antes, em alguns editais, exigem toda uma documentação para comprovar que o Fábio Santos tem a experiência que o currículo demonstra. Caramba, isso é um inferno, porque eu tenho que buscar informações de 20, 30 anos atrás, quando eu comecei na profissão. A Prefeitura de São Paulo também reduziu isso. Isso basta o currículo. Ou seja, você trata o concorrente com uma pessoa que merece credibilidade. Então, é um mercado complexo para o qual você precisa se preparar com muito cuidado. Eu já queria fazer um gancho, continuando a pergunta, agora invertendo a ordem, né? Você, na CDN, vocês atendem tanto clientes privados quanto o governo. Sim. Como que vocês se prepararam como empresa e o que foi diferente na questão do preparo de estrutura mesmo, como negócio? Como empresa, a gente teve que se preparar de tal forma que não era necessário, não era uma exigência do mercado privado e que é uma exigência do mercado governamental. Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas agências que não atendem o governo estão vivas atendendo clientes privados e não sabem quais serão as mudanças que vão ser necessárias nessa estrutura que vai viabilizar atender esse cliente governamental. Então, depois, já trazendo a mesma pergunta para você, o que muda lá na sua estrutura e o que você, talvez se atendesse só clientes de marca privada, não tivesse essas exigências do ponto de vista de negócio mesmo? Perfeito. No caso da CDN, foi muito natural, porque a CDN já nasceu atendendo o mercado público no momento em que a regulamentação desse mercado permitia que agências de publicidade contratassem serviços, na época nem se falava de comunicação digital, isso foi CDN de 1987, mas que agências de publicidade pudessem contratar serviços de assessoria de imprensa e comunicação corporativa. Então, a CDN já começou desta forma, certo? Então, mas respondendo especificamente a tua pergunta, o que é preciso ter, é fundamental que você tenha, e você não precisa ter dentro da estrutura da sua agência, mas você precisa ter fornecedores de consultoria jurídica, você precisa ter fornecedores que entendam do processo de licitação. E aí não é só o jurídico, é o administrativo mesmo. Montar os kits de documento, montar os perfis dos profissionais, tem um trabalho administrativo que precisa ser feito, prestar atenção aos detalhes do edital. Então, eu preciso de atestados escritos da seguinte forma e assim por diante. A sorte é que hoje esse mercado evoluiu muito, cresceu muito, portanto você consegue profissionais de outsourcing para fazer esse trabalho para você. Eu próprio hoje não tenho uma estrutura grande, permanente dentro da CDN para fazer isso. Porque esses editais também vêm em ondas, né? Sim. Você tem um período em que tem muitos editais, mas depois tem um período que não tem esses editais. Então, manter dentro de casa uma estrutura muito pesada não faz sentido. Hoje eu contrato muita gente para fazer uma licitação, mas o que é importante, eu já tenho esse time mapeado, certo? Eu tenho mais ou menos uns 5 times que eu consigo montar rapidamente para participar de licitações com grande rapidez. Então, a sugestão que eu dou é monte esse time, tá certo? Quer dizer, busque o advogado, busque a pessoa que vai montar a proposta para você, que vai redigir a proposta, o designer que vai fazer a produção das peças, e tenha esse time à mão rapidamente. Perfeito. Boa dica. Eu vou adicionar a questão do pós-licitação, né? Eu acho que o Fábio colocou bem a preocupação em participar do edital, em estar em conformidade com a parte jurídica, mas o que eu vejo muito é a importância, ao atender o governo, de você, durante o processo de atendimento, você entender da dinâmica, né? Porque por muitas vezes os próprios órgãos falam, fechou a licitação, agora você, agência e comunicação, vem atender. E eles não sabem como gerir aquele contrato, né? Então, tanto na parte da agência, quando você pergunta a diferença de atender um cliente público ou privado, o público ele tem uma governança documental muito grande.
desde a abertura da ordem de serviço, porque a maioria desses contratos, né, são geridos por ordens de serviço, ou seja, o cliente precisa de um determinado projeto, né? Então ele elenca ali todos os produtos, que são divididos normalmente entre essenciais e complementares, se elencam ali, depois a equipe vai a campo fazer aquele trabalho e ao final tem a maldita, entre aspas, comprovação, né? Que, desculpa a expressão, mas realmente é uma parte dolorosa para que você possa emitir o seu faturamento. Eu lembro muito disso, de Secom. Eu acho que foi um trauma para mim. Por isso que eu não atendi, não trabalhei mais em nenhuma conta que atendia o governo. Porque essa bendita comprovação... A gente fazia peças digitais, imagina. Eu tinha que fazer uma comprovação de um banner em flash. Como que se faz essa comprovação de horas? Flash você foi lá. Foi longe. Mas era um trauma. Porque na administração não basta você fazer. Você tem que comprovar que você fez e que por muitas vezes você deu resultado. Sim. Não que o privado não te exija isso bastante, mas isso tem que estar documentado porque caso eles sejam auditados de alguma forma, né, pelo Tribunal de Contas ou o que quer que seja, ele tem que ter não só os entregáveis todos ali muito bem guardados, arquivados, mas também a documentação que foi... então é quase que um processo jurídico, né, Fábio, para cada trabalho. Mas eu não queria, de certa forma, nem criar essa sombra aqui de que é muito difícil e o fácil está no privado. Eu acho que os dois têm as suas complexidades. Imagino que a administração pública a gente tem essa dificuldade de demonstrar o resultado, porque a gente está falando por muitas vezes da própria marca, né, da presença daquela política pública sendo executada. Então, há uma dificuldade, ao tempo que no privado você tem a conversão, a venda, né? Então é muito mais fácil você conseguir mapear uma coisa para trazer o resultado desse contrato. Em relação às equipes, a visão de ter sempre acompanhamento do jurídico, como o Fábio colocou, eu acho que é um diferencial entre público e privado, não sei se o privado, e outra coisa que eu acho que é para você faturar, não só para participar da licitação, mas para faturar qualquer nota, você tem que estar em dia com todos os impostos. Porque eles emitem FGTS, Fazenda, emitem todos os nada consta para você receber uma nota fiscal. Então, eu vejo assim que muitas pessoas que não têm ainda essa prática de servir a administração pública se preocupam muito em estar com a documentação pronta para o edital. Mas entende que depois daquele fato consumado, né? E o dia a dia tocado, ele não precisa garantir essas documentações e até a equipe, porque por muitas vezes você recebe a inspeção ali de uma auditoria e diz assim, cadê aquele pessoal todo que você disse no edital que você ia manter durante os anos de contrato? Fulano ainda está aqui? Tá? Não, foi substituído por outro. Peraí, então você tem que fazer uma documentação que mostre que essa pessoa foi substituída, que tem que ter as formações. Então, essa manutenção da regularidade é durante a vida toda do contrato, né? Então, isso é uma coisa importante das pessoas entenderem, que estão aqui escutando a gente. Não, e é legal você falar isso porque a agência ela tem esse modelo de rotatividade entre equipes. Quando a gente atende o privado, isso não é um problema, né? E existe mesmo essa rotatividade. O mercado de comunicação, ele é uma dança das cadeiras mesmo, de pessoas viverem em várias agências diferentes. E é legal você levantar essa bola, porque acho que essa é uma diferença bem impactante, né, entre privado e público, né? Eu queria fazer um adendo a isso que a Carol, porque juntando o que eu disse e o que ela disse, acho que a mensagem final é o seguinte: você precisa ter um negócio administrativamente, contabilmente e juridicamente bem montado. Tá certo? Você não pode ficar devendo nada de imposto. Quando você substituir um profissional, você tem que fazer a comunicação de que aquele profissional vai ser substituído, trazer, como ela disse, as comprovações. Olha, esse profissional aqui é equivalente àquele que eu estou substituindo. Mas o dia a dia exige uma atenção administrativa, contábil e, eventualmente, até mesmo jurídica, para você tocar sem problemas. Porque também é muito comum de você cometer um erro formal, e, eventualmente, aquela nota fiscal não vai ser paga, porque você cometeu um erro. Né? Então, você emitiu a nota, mas não apresentou o relatório, comprovando que aquele serviço foi prestado de acordo com o que está previsto nas regras do contrato.
Então, para tudo que você faz, você tem que apresentar um relatório comprovando que você fez. Cometer um erro ali, você pode não vir a receber. Ou você recebe e futuramente você tem que devolver. Então, acho que a principal pressão que um contrato público coloca sobre uma empresa, uma agência de comunicação, seja corporativa ou digital, é a gestão. Impõe, de fato, um custo de gestão. Eu não sei como é que é com você, Carol, mas eu diria para você que cerca de 10%, talvez por aí, do meu pessoal de conta pública é gestão. Não é a gente fazendo a comunicação, produzindo as peças. É cuidando para que todos os papéis estejam corretos. Sim. Isso Isso reflete também lá? Mais uma vez, tudo é passível de aprendizado e tudo tem a regra do jogo muito clara, né? Então, assim, não é que eu vou entrar agora e, meu Deus, como funciona? Não. A documentação ela é toda posta já, desde o edital, né? Mas quando o Fábio falou das penalidades, as penalidades também são claras, né? Quando a gente leva uma glosa, a famosa glosa numa nota, porque de alguma forma ou o entregável ou aquele relatório não demonstrou determinado aspecto e você tinha que ter demonstrado, você recebe a menor, né? Aquela nota sendo glosado naquela atividade. Mas é uma relação que eu sempre digo que ela é muito transparente, às vezes mais transparente do que junto ao cliente privado, desde uma concorrência, que no privado você não fica nem sabendo quem ganhou, quais foram os requisitos. E outra, você tem uma câmara de arbitragem que chama Tribunal de Contas. Exato. Então, assim, se algo, você tenta ali administrativamente, se algo não ficou bem entre as partes, você tenta via administrativa ainda junto ao órgão. Caso não funcione, você tem a quem recorrer. E que por muitas vezes no privado você fica a Deus dará, né? Você não tem a quem recorrer, você pede pelo amor de Deus e o cara diz, meu amigo, próximo. E na administração pública ele não pode fazer isso. Ele não pode dizer, se bater no teu ombro e dizer assim, olha, acabou. Você tem que ter a forma, até para você encerrar um contrato, você recebe notificação tem que ter embasamento técnico ou administrativo para poder encerrar um contrato com você. Então, a coisa, ao mesmo tempo, parece ser dolorosa, mas ela também é benéfica no aspecto da transparência, de você ter a quem recorrer, de você ter um diálogo que, por muitas vezes, no privado, pelo menos a minha experiência no privado, infelizmente, algumas vezes demonstrou isso, sabe? Sabe aquela coisa de fazer trabalhos fora do escopo contratado? No poder público não tem. Não existe. Não existe, porque o que você pode fazer é o que está escrito naquele contrato que foi publicado junto com o edital. O edital vira uma lei na sua relação com o poder público. Certo? Então você só pode fazer. Claro que de vez em quando você consegue fazer uma coisa ou outra meio na brodagem, evidente, porque isso a gente faz com qualquer cliente, tá certo? Mas o poder público não pode te exigir fazer A se A não está previsto no contrato. Exigir não pode. Enquanto que no privado sempre fica aquela coisa, puxa, se você não fizer isso, é a conta. Você está atendendo o banco XPTO, exatamente. Né? Então, esse aspecto é um aspecto Sim. muito positivo na relação com o poder público. Em geral, os contratos são com validade de 5 anos, na verdade, de 12 meses renováveis por mais 5 anos, mais 4 anos. Então, é uma relação mais duradoura. É difícil, como disse a Carol, cancelar um contrato como esse, porque o poder público foi a público e disse, eu preciso deste serviço, eu vou alocar este orçamento para contratar este serviço. Aí, de repente, você não precisa mais. Isso soa estranho aos órgãos reguladores. Certo? Então, tem uma proteção maior na manutenção do contrato. Ele não pode simplesmente, não gostei de você e vou cancelar o contrato. Isso é muito importante nas trocas de governo, né, Fábio? Eu ia fazer essa pergunta agora. É uma proteção que o fornecedor ele é 100% apolítico. Né? O governo de direita, de esquerda, o que quer que seja, né, a gente tem que trabalhar, né, como qualquer outro negócio. E que por muitas vezes acha-se, né, que você estava no governo anterior, que você tem um alinhamento político. Que eu acho que essa é uma inverdade total do nosso mercado. Nós estamos aqui para servir a comunicação pública, ponto. Sim. Né? E o que eu acho importante é que quando um governo entra e por alguma razão ele acha isso, ele tem dificuldade
para poder justificar um possível cisão ali, uma rescisão contratual e a abertura de uma nova licitação, porque a licitação ela custa à administração, ao erário, um valor que, assim, Fábio depois pode colocar a experiência dele na prefeitura, mas é um negócio que dura 4, 5, 6 meses. Eu acho que com a nova lei agora, se não me engano, 14.333, a nova lei geral de licitações, eles enxugam as etapas, né? Você passa a ter menos sessões, a fase recursal, que antes era de 5 dias para cada etapa de recurso contra a razão, a análise jurídica do órgão passa a ser 2 dias, 3 dias, então tudo está enxugando. E tem um aspecto que eu acho que depois a gente pode falar aqui para quem estiver escutando a gente, que o contrato público vai até 60 meses. Eu acho até interessante aqui em São Paulo, eu já tive contrato, eu tenho um contrato público aqui com a Sabesp. Aqui eles fazem 2 aditivos normalmente, né? Eles fazem os 30 meses e depois fazem 30 meses, para só ter a documentação, só rodar. No federal, não. Federal, a cada 12 meses você tem que aditivar o contrato. E agora, na nova lei, uma das premissas que você pode ir até 10 anos. Exatamente. Né? Que, assim, pode vir a ser um super ativo para uma agência que quer entrar para contrato, porque é uma certa garantia. Sim. Garantia não há, porque você pode ter a qualquer momento o contrato. É uma barreira, né? Não, uma previsibilidade, né? Sem dúvida. Uma agência que quer passar a servir, ele tem, poxa, eu posso entrar num contrato que fique comigo 10 anos. Isso no privado, meu amigo, é difícil, milagre. Viu? Isso nem casamento no privado dura tanto tempo, entendeu? Mas no público, com a lei nova, vai passar, ao invés de 5 para 10 anos possível de aditivo. Sim. A gente está falando muito das dificuldades, né? E a Carol trouxe aqui agora uma coisa que é positiva, né? Que é essa possibilidade de ter um relacionamento duradouro. Eu queria falar também de uma outra coisa, que é no privado, você está sempre muito pressionado pelos resultados do cliente. Certo? As vendas estão em queda, puxa vida, responsabilidade da comunicação, etc. O marketing não está fazendo bem o seu trabalho. No governo, isso é muito mais difuso. Certo? Qual é o resultado de um governo? No limite, você tem um resultado financeiro que tem a ver com as contas públicas e você tem um resultado político que tem a ver com a popularidade do governante. Mas muitas vezes você não está trabalhando para o prefeito, para o governador e para o presidente. Está trabalhando para um órgão que está ali no meio. Né? Então, não tem muito como medir esse resultado. Então, isso facilita você desenvolver um relacionamento mais profundo e menos, digamos assim, pressionado com o teu cliente. E isso é fundamental, porque garante que você não está falando só com você não vai falar só com as pessoas que trocam sempre quando há uma troca de governo. Você vai falar com funcionários públicos de carreira também. Então, desenvolver um relacionamento com essas pessoas, demonstrar para eles no dia a dia que você faz um trabalho de qualidade, de competência, garante a você uma continuidade. Porque o novo gestor, trocou um governo, o novo gestor chega, ele tem que trabalhar com aquelas pessoas que estão ali. Sim. Ele não consegue trocar todo mundo na administração pública. E aquelas pessoas que estão ali vão proteger você. Os fornecedores que estão mais... Porque eles sabem que, caramba, esse fornecedor me resolve os problemas. Deixa esse cara aí. Então, é mais fácil, me parece, você manter um contrato por longo prazo num governo. Tá certo? Então, muitas vezes as pessoas se assustam e dizem, eu preciso ter relacionamento político para entrar em governo. Não necessariamente. Ajuda, é claro que ajuda, porque uma das coisas que é importante quando você participa de uma licitação é garantir que as pessoas que vão tomar a decisão conheçam minimamente a agência. Por quê? Porque tudo que um gestor público não quer é contratar um mau fornecedor. Com certeza. Se ele não tem nenhuma informação sobre você, evidentemente que a comissão técnica de análise, ela vai olhar, evidentemente, a peça técnica que foi apresentada para dar a nota. Mas, evidentemente, as pessoas são humanas. Tem um fator credibilidade. Tem um fator credibilidade. Se você pega uma peça, ainda que ela não esteja muito identificada, ou não esteja identificada, mas você sabe quem são as agências que estão concorrendo, são todas de qualidade, é um outro tipo de tratamento que vai ser dado para aquele julgamento. Então, assim, algum nível de relacionamento prévio é importante. Então, como é que você prospecta? Fazendo relacionamento. É a única forma, porque no fim das contas a contratação tem que acontecer pela licitação. Sim. Essa era um outro tópico que a gente vai trazer aqui, que é essa visão
da estratégia de vendas, porque quando a gente fala do mercado privado, a estratégia de vendas é intrínseca no negócio do cara, né? Tá no sangue dele a estratégia de vendas. Ele sabe como prospectar, ele sabe como entrar, ele sabe como criar relacionamento com o head de marketing ou com o diretor de marketing que vai comprar minha agência. E já atendi esse cara no passado, ele foi trabalhar em uma outra marca, agora ele vai falar comigo de novo. Meio que essa dinâmica da venda no privado, ela é uma dinâmica que tá no dia a dia de todo mundo, né? Todo mundo sabe mais ou menos como construir essa estratégia de vendas. Mas e pro governo? Onde estão essas oportunidades? Como a gente olha? Onde está esse edital? Como que a gente... Não existe uma estratégia de vendas, né? Eu não sei se existe, enfim, acho que... Existe. É relacionamento, Carol. Relacionamento. Ir ao governo propor projetos não é ilegal. Né? Diz, olha, a agência está indo lá no governo mostrar uma solução de comunicação digital que vai automatizar a forma como ele fala com o cidadão na próxima campanha de vacinação. Né? Que é uma coisa que eu falo muito para o governo e principalmente para o Ministério da Saúde. Por que a gente não recebe no nosso telefone uma mensagem dizendo que a nossa vacina venceu, né? Ou que a nossa próxima dose de Covid já está disponível na UPA tal, né? Que é uma coisa simples de se fazer. Eu, como pai, diria que resolveria a minha vida. Não é? Então, assim, se você tem uma solução boa para o governo, vá apresentar. A forma como esse governo vai te contratar são várias possibilidades. Vamos lá, vou fazer pergunta de leigo, tá? Vai apresentar essa solução que você tem para o governo? Vai por onde? Por quem? Quem eu procuro? Quem são os meus pontos de contato? Aí é que entra o relacionamento. Quer dizer, você tem que, de fato, bater na porta das pessoas que têm alguma capacidade de tomar decisão. Tá certo? E é Secretaria de Comunicação? É Ministério da Comunicação? A maioria dos... Assim, as secretarias de comunicação, elas agregam a comunicação daquele município, daquele estado, daquela casa pública, né? Da entidade pública, que seja ela qual for. Mas você também tem outros, por exemplo, uma Secretaria de Estado de Urbanização ou de Mobilidade. Ela também tem ali a sua pessoa que, por muitas vezes, interage com a Secretaria de Comunicação, mas ela também entende de comunicação e você pode marcar um horário com ela. Então, sim, cada casa pública tem os seus gestores de comunicação, sejam eles chamados de secretários, de assessores, né, dependendo da casa, a quem você pode recorrer e fazer uma apresentação. Outra dica que eu dou, além de ser proativo, né, que não tem nada de legal em ser proativo, e legal tem se você tiver um resultado direcionado de uma licitação, porque você foi lá e de alguma forma cavou aquela necessidade e acabou logrando o êxito, né? Aí é outra história, né? Aí é outra história. Agora, uma forma que as empresas podem acompanhar, existem várias ferramentas de licitação, não quero fazer merchandising aqui de ninguém, mas que você assina e passa a receber do Brasil inteiro pelos objetos de comunicação. Cara, você vai assustar, assim, diariamente. Centenas. Muita. Diariamente, centenas? Muita. Assim, no prazo de uma semana, com certeza, porque qualquer prefeitura hoje, são mais de 5 mil municípios no país, está contratando serviços de comunicação, em especial comunicação digital, porque em lugares em que você não tem veículos de comunicação privados muito fortes, é preferível fazer a comunicação digital apenas. Né? Num cenário em que você tem mais públicos de interesse, tem imprensa forte, então também precisa de comunicação corporativa. Mas eu estou falando de prefeituras, mas todas as secretarias estaduais contratam. Às vezes, as secretarias das prefeituras, das grandes prefeituras, também contratam. Aqui, a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação têm contratos próprios. A Secretaria de Cultura está tentando fazer um edital próprio. Então, assim, você pensa São Paulo, por exemplo, são 500 municípios. Esse mercado é enorme. Quer dizer, além da Secretaria de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, a de Campinas, as secretarias também contratam especificamente. Então, de fato, e aí tem esses serviços, quase um serviço de clipping, né, de alerta de publicação. Agora, uma outra forma, que aí é dando seguimento a essa coisa do relacionamento, e
como o Carol disse, levando uma ideia para o gestor, às vezes não existe um edital pronto para um determinado serviço que você quer fazer, que você sabe fazer. Por exemplo, na CDN a gente faz muito analytics, né? A gente tem inclusive algumas metodologias proprietárias de mensuração de exposição em earned media. Não existe um edital Ninguém sobre do outro isso. lado talvez nem saiba que essa solução existe. Exatamente, não existe esse edital. Muitas vezes a gente vê um edital que fala de auditoria de imagem, mas não é a mesma coisa. Então a gente tem conversado com alguns órgãos públicos para mostrar o produto. Vocês precisam de um negócio como esse e ajudá-lo a construir o edital. Isso não significa que você vai ganhar a licitação, porque no fim das contas está feito o edital se torna público. Todo mundo vai ter acesso Caiu nessa ferramenta de clipping. Exatamente. Que todo mundo assina. E dali para frente, as informações são públicas e, portanto, você não vai ter mais nenhum privilégio. Você só contribuiu com o órgão público para o desenvolvimento de um edital que não existia. Tá certo? Isso é plenamente possível, completamente legal. O que não pode é, depois de publicado o edital, você ser o escolhido, porque, olha, foi o Fábio que trouxe aí, então vamos escolher ele. Isso não pode. Que aí, de fato, é ilegal. Mas abrir mercado dessa forma não tem problema nenhum. Às vezes, prefeituras que estão no interior do país e que não sabem que podem fazer isso, porque isso depende do gestor de comunicação da prefeitura. Sim. Se abordar essa pessoa, dizer, olha, por que você não faz que nem a prefeitura tal já fez? Nenhum problema em fazer isso. E a Brad tem um serviço constante nesse atendimento aos órgãos, né? Então, quase que semanalmente, a gente no Comitê de Contas Públicas recebe um órgão que quer tirar dúvidas, que quer entender se de repente aquela solução que ele identificou no mercado ou que foi trazida pelo mercado pode ser contratada, qual é a maneira, quais são os modelos de edital disponível para contratar determinada disciplina. Então, tanto a Brad como a Abracom recebem, né, essas casas públicas para orientar e deixar disponível. A gente lançou agora em agosto, em Brasília, um novo guia, que aí já está parametrizado já com a nova lei de licitação, trazendo editais que são referência, então está disponível no nosso site para download. Aliás, o QR Code está aí na tela. Um lugar aqui, deixa eu ver ali no monitor, está aqui, ó. Esse ladinho, entra lá no site da Brad, que estão todos os materiais os guias que a gente publica todo. E é isso, a Brad, além de disseminar por meio de podcast como esse, né, do guia que foi renovado e veiculado agora em agosto, a gente também recebe, marca reunião, enfim, tira dúvidas. Eu até falei com o Fábio que foi assim que a gente se conheceu, né, Fábio? Pois é. Há anos atrás, na prefeitura, a prefeitura chamou a Brad para conversar sobre um possível edital de comunicação digital, como é que funcionava o modelo, quais eram os possíveis produtos de um cardápio, né? Que o cardápio é o famoso os itens e serviços que você pode consumir ao longo do contrato. E foi assim que a gente se conheceu no passado, né? A dinâmica desse cardápio, vamos dizer assim, é uma dinâmica de eu tenho X de verba e eu posso consumir essa lista de serviços, é assim que funciona? Não necessariamente você já tem os projetos definidos durante esse seu contrato. Do ponto de vista do comprador, né, de comunicação no serviço público, você precisa primeiro explicar para os órgãos de controle que você precisa desse serviço. Uma venda interna. Tem que fazer uma venda interna. Você tem que justificar que a prefeitura, o Estado, a secretaria, enfim, qualquer que seja o órgão, precisa daquele serviço e, portanto, pode ter um orçamento para aquilo. Aí você faz uma pesquisa no mercado para saber quanto esse serviço custaria se você fosse contratar essa, aquela ou outra agência. Você recebe essas respostas e faz uma média. Com essa média você apresenta para a Secretaria da Fazenda, por exemplo, ou para, enfim, qualquer que seja a unidade que gere os recursos daquele órgão. Eu preciso de tanto dinheiro para fazer essa licitação. E aí você tem um orçamento definido para você fazer aquela licitação. Aí você afina aquela pesquisa que você fez, você afina isso para transformar num edital. Então, eu chamei a Brad justamente para definir quais seriam os serviços que nós iríamos perguntar ao mercado quanto eles cobrariam para prestar para a prefeitura.
Certo? Perfeito. Então, é importante essa relação do poder público com as associações para que os editais sejam mais refinados, que eles não Mais perto da realidade, mais né? perto da realidade. Então isso é fundamental. Muitas vezes o poder público não faz isso, é uma praga, e é de fato uma praga que tem acontecido por uma leitura errada da nova lei, são os pregões. Que aí é o seguinte, você vai para uma bolsa online, pergunta, olha, o serviço é esse e eu estou pagando 1 milhão para fazer esse serviço aqui. Quem oferece menos? E aí você vai naquele leilão reverso, quando você vê, aquele serviço está sendo prestado por um valor que evidentemente não se sustenta e, portanto, o poder público vai comprar uma coisa que é de má qualidade. Né? Isso tem acontecido com alguma frequência, até mesmo em órgãos de visibilidade nacional. A Advocacia Geral da União está fazendo agora um leilão desse tipo. Já fez e... Já fez, né? E o judiciário tem cometido, assim, chega a ser casa de ferreiro, espeto de pau, sabe? A gente vem acompanhando. E o que cabe à associação, por muitas vezes, né, Fábio, é a gente fazer o acompanhamento desse edital publicado, e se caso a gente entenda que não segue as premissas de isonomia, de ampla concorrência, o que a associação faz? Impugna. Exato. Né? Que é uma coisa que a gente tenta evitar ao máximo, porque isso é um desgaste para todos. Né? Nós, né, de desgastar a imagem da associação de, poxa, lá vem aquele pessoal pé no saco, né? Que vem aqui atrapalhar nosso trabalho. Passei meses montando esse edital e lá vem aquele pessoal. Mas, ao mesmo tempo, a ABRAD, ela quer fazer o trabalho de prevenção. Sim, né? Então, a casa está aberta. Né? Venha trocar ideia, venha conhecer o modelo. Veja falar antes do edital, né? Antes do edital tá a pronto. gente recomenda, a gente vai dizer, olha, existem tantas agências no Brasil que seguem esse perfil, porque muitas vezes, não quero deixar tão aberto, eu quero ter umas exigências. Tá, pera. Quais são essas exigências? Porque não adianta... Senão vai ter 3 que vai participar do E aí, ampla concorrência é um princípio legal. Você tem que ter um volume adequado, né? Isso acontece muito. Eu vejo os editais, por exemplo, da Embratur, né, que sempre exigem que você já tenha uma operação no exterior, porque você vai vender o Brasil fora. Só aí você já quando você pega, assim, você fala, porra, eu fiquei com quantas empresas para concorrer nessa licitação? Esse mesmo da Embratur só tiveram 4. Isso não é ampla concorrência. Não é ampla concorrência. Eu até entendo, mas assim, quem tem um determinado know-how é passível de montar uma estrutura fora. Né? Quantas empresas que a gente conhece dentro da associação... E será que essa exigência também mudaria de fato o resultado final da entrega dessa agência, sabe? Eu acho que às vezes o critério... às vezes é preciosismo mesmo, né? Olha, aqui não é uma acusação de que tem qualquer tipo de desvio ou de ilegalidade. Muitas vezes o gestor quer uma garantia de que ele vai ter um bom serviço. Então, para eu ter um bom serviço, eu preciso de uma agência que tenha, estou falando de turismo, então, que tenha lá um escritório em Xangai, um escritório em Nova York, um em Paris ou Londres, porque eu preciso... De fato, vai ser maravilhoso, né? Só que estamos falando de quantas, né? Quando você faz isso, você limita muito. Sim. Tá certo? Então, o ideal é não limitar. Quanto menos você limitar, maior vai ser a concorrência. Sim. Quando a gente fala de concorrência, a gente está falando ali de empresas que entenderam esse edital, olharam a oportunidade e falaram, quero participar disso. E aí a gente está falando de ampla concorrência. Quero entrar no assunto do como eu, agência, que estou participando de uma licitação com vários outros concorrentes tão bons quanto eu, que estão já adequados ao que precisa ser feito, como que eu faço para me destacar nessa concorrência? E aí eu acho que a gente pode já até entrar em talvez alguma coisa que vocês consigam apresentar como case, né, de concorrências que vocês participaram, mas como eu, agência, me preparo para participar dessa licitação e o que de fato eu preciso me preocupar na hora de me destacar mesmo numa concorrência, né? Vocês dois já ganharam boas concorrências, então acho que a gente está falando aqui com quem sabe fazer boas apresentações. Eu queria dar um passo atrás só para a gente esclarecer uma questão assim, que o mercado vem lutando para que o pregão não sirva para a contratação dos serviços de comunicação. A gente tem uma lei do ano passado, que é a 14.356, que ela
vem a somar com a 12232 e ela traz a vedação de que o pregão não é uma disciplina, não é uma modalidade de contratação para serviço de comunicação. Mas o pregão não é indevido se ele tiver um objeto isolado. Então, a gente já teve diversas conversas com o Tribunal de Contas, inclusive uma audiência que ficou bem famosa aí, pública, porque o cara quer contratar só um site. Ele quer fazer um site para uma campanha de obras que ele está implementando lá no município dele. Isso não é proibido, ser na modalidade pregão. O que o pregão te exige? O pregão exige uma especificação técnica, como esse estúdio aqui. Eu tenho esse modelo de cabo, esse modelo de microfone, esse modelo de copo. Um escopo fechado, né? Escopo fechado, e que eles possam ir a mercado e comparar. Por isso que o pregão, ele serve, e ele foi criado, a 10.520 foi criado, para o que eles chamam de serviços comuns, né? Que principalmente é papel higiênico, é café, é água, é Commodity, em que você pode ter uma especificação técnica e você vai a mercado. Ou seja, não há serviço intelectual. Todas as disciplinas do poder público que contratam serviços intelectuais não podem ser contratadas via pregão. Isso sempre foi. Sempre foi. Perfeito. Qual é o problema? Você traz um edital como esse que a gente está colocando aqui de cardápio, que o cara não sabe nem o que ele quer ainda, porque ele não sabe o que vai vir. Então, ele tem uma tabela de produtos e serviços com as suas mais variadas formas, mas ele não garante que vai executar nenhum daqueles itens e de qual é o propósito. Se é uma campanha A, se é um portal, enfim. Ele não sabe Pode ainda. acontecer tudo dentro desse escopo. Pode acontecer tudo nesse escopo. Então, é um serviço intelectual. Tá? Então, só para a gente... Eu voltei um pouquinho para a gente poder seguir. Quando você fala em diferencial para participar de uma concorrência, depende também desses objetos. Ou seja, se eu estiver falando de um objeto específico, isolado, como é, por exemplo, uma contratação de um site ou um portal, ou muitas vezes vai ser contratado por pregão, o pregão normalmente vai te exigir uma prova de conceito para o que é digital, assim, como esse objeto que eu estou citando. Então, além de você ter todas as documentações, os impostos pagos, você vai ter que ter uma equipe que, passado o pregão 24 horas, você vai para dentro daquele órgão fazer a prova de conceito, que por muitas vezes é exigida. Porque o pregão, o administrador, ele tem muito receio do pregão. Ele está sempre... O pregão é bom para protegendo, a área de compras. Lá para o jurídico, o pregão é maravilhoso, é ágil. 8 dias você resolve lançar um edital, já vem o pregão. O outro, 45 dias, um técnico e preço ou melhor técnica, esse tem sido o padrão. Então, ele é ótimo para quem compra. Mas para quem vai gerir o contrato, não é bom, como o Fábio colocou. Não é nada bom. Então, a prova de conceito, o volume de atestados, são coisas que são pedidas na modalidade pregão e que realmente você tem que ter um diferencial ali. Você tem que ter uma equipe de fato sua, para 24 horas depois vencido o pregão, você ir para dentro da casa do cara, fazer ali um módulozinho de um site e mostrar que você sabe fazer. Ainda em fase de licitação, de concorrência. Né? Porque se você, na prova de conceito, você cai, eles chamam o próximo da fila. E assim vai. Então, isso é nessa modalidade. Na modalidade que a gente, possivelmente, tanto a minha agência quanto a agência do Fábio estão mais acostumados, são os escopos maiores que seguem ou melhor técnica ou técnica e preço. Nesses apresentáveis que a gente entrega na documentação, você tem já uma estrutura documental que é currículo dos seus profissionais, quais são os atuais clientes que você tem dentro da agência, se você tem prêmios ou não tem prêmios, qual é a sua sistemática de atendimento, qual é a sua metodologia, quando o Fábio coloca, a CDN tem uma metodologia específica, então você apresenta suas metodologias de trabalho, suas dinâmicas de equipes, você apresenta, enfim, tudo isso está descrito já no modelo digital, você pode se preparar, você fala, não tem nenhum edital na rua, eu quero me preparar para se um dia tá lá o padrão. Você já tem um roteirinho. Você já tem um roteirinho de tudo que você tem que preencher. Para que o primeiro edital que apareça, você já tem prática. O que você não vai ter pronto? O exercício criativo que aquele edital te pede.
que normalmente vem num envelope apartado, né? Que é um briefing que vai vir no edital e você tem que dar uma solução técnica. Você já tem que trazer um pré-planejamento. Não, você traz uma proposta técnica. Ah, tá, uma proposta Técnica, por vezes você faz vídeo, você faz as peças criativas, né? Você tem toda uma... Porque a licitação, ela, nesse escopo maior, técnico e preço, normalmente ela tem 5 envelopes. Né? Você tem um envelope que é só de documentação. Então, você coloca o seu contrato social, não vou entrar nos detalhes. Só a documentação da empresa. O outro envelope é a proposta de preço, que só vai ser aberto possivelmente na última etapa. Né? Você tem 3 envelopes que são os envelopes técnicos. Qual a diferença desses envelopes? 2 são iguais. Aí você vai, que maluquice é essa, Carol, que você está me contando? Por quê? Porque a lei, e isso é uma outra proteção que se dá aos concorrentes, eles trazem um envelope que ele é o não identificado. Ou seja, o Igor foi lá com a agência dele, preparou a proposta para aquele briefing. Ele tem que seguir, todo mundo tem que colocar Arial 12, margens iguais, o texto tem que correr do mesmo jeito. Para quê? Eu não posso identificar qual é a proposta do Igor, qual é a proposta do Fábio, qual é a proposta da Carol. E o órgão te entrega um envelope. Para que um envelope pardo ou de plástico, enfim, seja igual para todo mundo. Uhum. Então, esses 2 são idênticos porque eles julgam, com esse envelope não identificado, julga todo mundo. E no dia que eles lançam a nota técnica, eles abrem o idêntico, só que o idêntico Sabe quem são as pessoas. vem a sua logomarca. Então, na hora que... É muito legal, assim, é muito legal, dá até um friozinho na barriga. Não sei o que o Fábio acha, assim, às vezes a gente fica mais com raiva do que frio com a barriga. Tenso. Mas eles colocam lá, vamos dizer, que o mote criativo seja a prefeitura e você. Aí eles pegam os motes criativos da sua proposta técnica e colocam lá, empresa A, mote tal. Eles não sabem quem é. Uhum. E aí eles dão as notas todas. Aí todo mundo, pô, eu sei qual que é a minha nota, né? Porque eu fui o bote criativo, prefeitura e você sou eu. Fala, pô, tô lá em segundo, terceiro e tal. E aí eles deslacram tudo na sua frente do identificado. Isso dá um sentimento de que eles não sabem mesmo, porque eles estão com tudo lacrado, você rubrica, todas as empresas rubricam no envelope de todo mundo para provar que o lacre não foi violado durante o período que ficou lá. E aí eles começam a deslacrar esse idêntico e falam, ixi, prefeitura e você é da Carol. Aí coloca o nome da minha agência do lado e tudo isso audiência pública, inclusive não só os participantes podem ir cidadão. Se a Joyce quiser ir, ela pode ir lá assistir a audiência pública. A imprensa acompanha muitas vezes. A imprensa acompanha muitas vezes. Então esses 2 envelopes que são idênticos servem para isso. E o último envelope técnico desses 3 técnicos aqui é um que você já pode preparar desde agora. Que é esse que traz os currículos, a experiência da empresa, os softwares Chamado que você... habilitação. Você tem... Aí ali dentro tem a capacidade do seu atendimento, os seus cases, os seus relatos. Esse é um kit que você já tem que preparar. Por exemplo, quais são as suas habilitações para prestar um determinado serviço. Mas eu queria responder objetivamente a tua pergunta. Desculpa, eu acho que eu fui Não, muito não. professorona, né? Não, eu dei aula há muito tempo. Mas foi ótimo. Não, foi ótimo. Porque eu não fazia a menor ideia de que era desse jeito. Exato, você explicou o processo, mas ele perguntou para a gente como é que faz para ganhar. Faça a melhor proposta técnica e faça um bom preço. Então, como ela disse, o pregão é preço. Você tem que ter a capacidade técnica de prestar aquele serviço, mas é preço. Então, o menor preço feito por alguém que tem a capacidade de prestar o serviço. Aí você... uma pergunta só do pregão. Eu só entro no pregão se eu já tive essa capacidade técnica avaliada, não necessariamente. Você tem habilitações. Para entrar no pregão, você tem que estar habilitado. Ou seja, você tem que demonstrar por meio de documentação que você tem capacidade de prestar aquele serviço. Porém, como disse a Carol, muitas vezes te pedem depois do pregão, quer dizer, não depois de ter feito ali o leilão de preço, te pedem para comprovar de fato a sua capacidade. Aí você tem novas... Aí é a prova de consciência. Entendi. Você vai lá e faz um piloto daquilo que está sendo comprado, tá certo? Então, nem sempre isso acontece, para determinados serviços isso não é possível de ser feito, para outros tudo bem, dá para fazer. Aí você tem um outro modelo que é técnica e preço. Aí é uma modalidade que você normalmente é 70% da nota é técnica e 30% é preço, mas essa variação pode mudar para 60-40. Né? Então, você tem que ter uma baita proposta técnica, respondendo o briefing, o desafio de comunicação que foi apresentado no edital. E você tem que fazer um preço competitivo porque ele tem um peso relativo. Tá certo? E aí você tem uma outra modalidade que é somente técnica.
Essa, basicamente, você apresenta a sua proposta técnica, você também apresenta uma proposta de preço. Nesse formato que a Carol mencionou, envelopes fechados, e não identificados, etc. O órgão define uma nota de corte. Então, assim, todo mundo que passar na proposta técnica dessa nota de corte, sei lá, de 0 a 10, então a nota de corte é 7. Todo mundo que ficar acima de 7, nós vamos abrir o preço. Aí, então, a Carol, você, eu, passamos na proposta, né, na proposta técnica. Estamos acima da nota de corte. Aí eles abrem as nossas propostas de preço. A Carol ficou em primeiro lugar na proposta técnica, mas eu apresentei o preço mais baixo. Eles vão consultar a Carol. Carol, você ficou em primeiro lugar, consegue fazer o serviço pelo preço que o Fábio apresentou? Se ela disser sim, o contrato é dela com aquele valor. Se ela disser não, vai para o segundo lugar. Segundo lugar, você consegue prestar o serviço por esse preço? Consegue. E assim vão se eliminando. Nesse caso, não há um incentivo para você dar um grande desconto. Você dá um desconto porque você sabe que tem que dar um desconto, mas não precisa dar um baita desconto. No técnico e preço... Ele faz parte do jogo, né? O desconto faz parte do jogo. O desconto faz parte. Então, você tem que, de fato, fazer uma proposta tecnicamente muito boa e você tem que ir no seu limite de preço, claro. E esse limite cada um vai definir. Sim. Tá certo? Não vale a pena você entrar num contrato para perder dinheiro. Mas, às vezes, é o seu primeiro contrato público. Cara, eu vou jogar meu preço lá embaixo porque eu quero esse contrato. Vou ficar com a margem no limite. Vou ficar com a minha margem no limite porque eu quero esse contrato. Então, isso é um julgamento que você faz. Tem licitações que eu entro e falo, não, isso aqui eu só vou atender se for para ganhar dinheiro de verdade. Então, minha proposta de preço é essa aqui. Sim. Tá certo? Em outras, não. Você, de fato... Agora, a prática do mercado é não mergulhar demais no preço, porque ninguém quer perder dinheiro. Sim. Então, E também porque... E perder dinheiro em contratos longos é pior ainda, né? pior ainda. E também porque você, na administração, você não tem garantia de execução, que é vamos dizer assim, um ponto negativo, né? Porque você, ganhei um contrato de 5 milhões. Não quer dizer que você vai gastar tudo. Não, você tem ano que você fatura 200 mil. Essa é uma dificuldade. Você entendeu? Ainda mais na modalidade. Então, se você jogar o preço muito baixo, você não tem garantia. Você não, eu vou ganhar na escala, né? Não ganha. Não ganha na escala, porque você não tem garantia. Os 5 de milhões, execução. ele é o teto. Ele é o teto. Tá. Basicamente, hoje em dia, a maior parte dos contratos são produtos e serviços. Então, eles fazem uma lista de produtos e serviços. Falar aqui qualquer coisa. Monitoramento, um relatório por mês. Gestão de conteúdo. Então, tantos mil comentários por mês, tantos posts, etc. Então, tem lá todos aqueles serviços que você vai fazer. Mas o órgão público decidiu que vai fazer só um post por semana. Então, ele não vai comprar 30 posts por mês. Ele vai comprar 4. E fazendo 4, portanto, o teu monitoramento também vai ser menor. Então, o teu relatório de monitoramento vai ser de baixa complexidade, não de média, não de alta. Então, assim, você não tem garantia de que aquilo vai ser executado. Evidentemente que dá para a gente perceber o que não dá para não executar. Sim. Certo? E aí você faz o seu preço. Você tem que ler o edital com muita atenção, conhecer o órgão, estudar a comunicação daquele órgão, para você, ok, ele pode não executar nada, mas ele vai fazer pelo menos 2 posts por semana, porque olha só, a média hoje em dia tem sido 4 por semana, então pelo menos 2 eu tenho certeza que você vai fazendo essas contas para cada um dos produtos e serviços. E você, como fornecedor, consegue também propor projetos que gastem essa reserva ou não? Você acha que tem abertura, não tem cuidado, abertura? né, Carol? Com cuidado. Com cuidado, sim, mas com cuidado. Sim. A gente às vezes olha e fala, porra, ele precisa disso aqui e não está usando, né? Então tem isso. Por que o cuidado? Porque, na verdade, você não pode gastar, você não pode fazer um produto ou um serviço que não tenha sido demandado do órgão público. Tá certo? Então, tem que partir do órgão público o pedido para você fazer. Agora, se você desenvolver um relacionamento com o teu gestor do contrato, com as pessoas que consomem aquele produto e serviço que você está prestando, você chega a apresentar, cara, você tem uma oportunidade enorme aqui e vocês não estão aproveitando. Por que a gente não faz isso com estes produtos e serviços aqui? Aí é relacionamento. Então, isso ajuda bastante na gestão da conta pública. Então, é importante. Eu volto para esse ponto porque isso é relevante.
para participar de licitação, você tem que ter relacionamento. Quando ganhar a licitação, você precisa mais ainda de relacionamento com o cliente, porque é muito relevante a execução do contrato. Licitação não é só ganhar, a conta pública não é só ganhar. Acho que É foi algo que a garantir Carol também falou. a né? execução do contrato. E aí é relacionamento, é sacada, você tem que estar em cima do lance o tempo inteiro. Não pode deixar a coisa assim, não, deixa aí. Não rola. Não vai rolar. Não vai rolar. Pra gente já ir pros finalmente, não sei como a gente tá de tempo aí. Como a gente tá de tempo, Joyce? Tá tranquilo? Então tá bom. Que a gente tá falando tanto, eu acho que perdi até a noção do tempo. Eu e o Fábio não estamos deixando você Não, mas é gerir maravilhoso, aqui. maravilhoso, maravilhoso. Estamos aqui me emendando um assunto no outro, tá maluco. Maravilhoso. E eu tô fazendo as perguntas aqui de maneira leiga, mas não é um personagem não, tá, gente? É que realmente eu não sei nada ou quase nada. Trabalhei atendendo o governo, né, na TV1 lá com o Secom, era gerente de projetos na época, mas eu nunca participei de nenhuma licitação, nunca conheci esse processo, né? Eu tava na TV1 e simplesmente caiu a conta da Secom lá dentro pra gente atender. Mas eu não participei desse processo de licitação, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco de alguma conta ou algum contrato, algum projeto que foi icônico para vocês, assim, como concorrência, algo grande que vocês fizeram para algum órgão público. E aí, se vocês pudessem contar um pouquinho dos bastidores desse processo, cada o que pode ser contado, né? Claro. Mas os desafios, obstáculos e vitórias que vocês tiveram nesse caminho, acho que é bom até para incentivar outras agências também a quem sabe darem esse passo, né? Claro. Eu tenho uma experiência recente com o governo passado, do Bolsonaro, né? Que nós fomos a agência digital deles durante 2 anos. Uhum. E eu costumo dizer assim que o mundo conspirou para que tudo acontecesse ao mesmo tempo. A gente assina o contrato, uma semana depois vem a pandemia. Sendo a agência que deveria fazer moderação, monitoramento, toda a parte de conteúdo digital por todas as redes sociais do governo federal. Isso atendendo o SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo. Atendendo o SECOM. A SECOM, por muitas vezes, e acho que todos nós aqui já tivemos experiências com o SECOM, ela congrega não só o que a Presidência da República tem a dizer, as suas atividades macro, né, como governo federal, mas também apoia determinadas pastas, né? Então, saúde, educação, cidades, enfim. Então, uma coisa que eu aprendi bastante durante o processo da pandemia é o tão importante que o digital se transformou quando tudo fechou. Sim. Né? Então, vamos falar dos projetos de apoio econômico, né? Para resgatar o auxílio emergencial, que, né, hoje voltou a ser Bolsa Família, muitos tinham dúvidas. Então, a gente montou uma estrutura de moderação de redes sociais muito grande, mapeando ali todas as temáticas, tinha um apoio transacional ali com a Caixa e com o Ministério da Cidadania, para que a gente pudesse auxiliar a população que estava do outro lado ali do Instagram, do Facebook, enfim, perguntando aonde tira, qual era a agência, não está dando certo, a minha família não foi aprovada, ainda não saiu o recurso. Meu aplicativo não funciona. Então, onde que eles recorrem? Eles recorrem às redes sociais. Né? Eles recorrem aos chats, aos fale conoscos. E você precisa ter uma estrutura e num momento muito delicado, num momento de muita necessidade desse povo, Sim. que não tinha dinheiro para comprar comida. Né? Eu diria que a maior beleza de fazer atendimento de conta pública é essa. É prestar serviço para pessoas que estão precisando. Um cidadão. Né? Então, acho que eu estou trazendo esse case que me comovia e que me deu muito essa significância do trabalho que a gente executa na comunicação pública. Né? Nós estamos ali para servir, como qualquer servidor público. Né? A gente está ali para servir o cidadão que está na ponta. E esse projeto de atendimento ao cidadão por meio dos canais digitais realmente me marcou, e eu acho que a gente nós fizemos o nosso melhor, mas eu ainda também levo uma responsabilidade não atingida, porque a gente não tinha braço suficiente. A gente não tinha... Era assim, 9 milhões de menções por dia. Uau. Era mais de 800 mil mensagens recebidas por dia.
era um volume, e aí a gente colocou uma operação com estatísticos, isso que a gente estava conversando uma outra hora, para poder, junto com uma operação de monitoramento, a gente trouxe inclusive uma ferramenta que é francesa, que dava conta do volume de dimensões que a gente... As ferramentas que a gente usava nos outros clientes Não deve ter case no mundo privado de nada num volume como esse, né? Porque eu acho que foi no boom. Acho que o governo já é um monstrão, né? A gente já tem uma população aí de milhões, né? De 200 e tantos milhões de brasileiros. Mas o canal digital virou, tipo, o lugar onde as pessoas queriam perguntar. E eu fico ainda assim, poxa, não deu para atender todos, né? Por mais que a gente tenha colocado inteligência artificial, triagem, chatbot para rodar, uma série de outras coisas, não deu para atender todos. Mas eu acho que é um grande case. Eu acho que é um grande case. Sem dúvida. Inspirado no case para trazer para a Carol, eu vou mencionar um também que eu gosto muito, que tem exatamente a mesma característica. A gente ganhou a conta de comunicação digital da Secretaria de Comunicação do Governo de São Paulo. Foi interessante, você me perguntava sobre bastidores, porque nós ficamos em terceiro lugar. Agora eu já estou sabendo falar os termos. Foi técnico e preço, foi pregão, ou foi só técnico? Na composição, técnica e preço, 70-30, ou seja, 70% já estou especialista. 30% preço. A gente ficou em terceiro lugar nessa composição. Né? Mas a empresa que ficou em primeiro lugar errou na documentação. A documentação estava errada. Foi desclassificado, tendo ficado em primeiro lugar. A distância era pequena, enfim, mas perdeu. A que ficou em segundo lugar errou na documentação. Tinha que ser de vocês. Eu estou falando que conspira, às vezes, né? Conspira e fala assim, agora é do Fábio. Não, vamos se dizer que é algo difícil de acontecer. Mas, cara, não é. Não é? Não é. É muito documento e você não pode errar mesmo. Assim, uma certidão cujo prazo, né, a validade dela esteja vencida, desclassificado. Está desclassificado. Então, assim, que maldade, né? Eu tenho aqui um certificado que mostra que eu estou tudo certo com o INSS. Beleza, mas ele venceu. Você está desclassificado. E o órgão público precisa disso para ter certeza de que está contratando uma empresa que está tudo certo com ela. Até porque os servidores, eles respondem na pessoa física. Exatamente. Né? Então, assim, o cara precisa de todas as formas. Precisa se cobrir direitinho. Então, seguir a lei, todas as normas e tal. Então, nós ganhamos essa concorrência e no final de 2019. Também. Que beleza, Também. Né? Pegamos a pandemia. Só que, de certa forma, a gente estava do outro lado. Sim. Porque atendia o governo de São Paulo e logo em seguida o governador João Dória, que tinha sido eleito ali, abraçado ao Bolsonaro, se colocou como um opositor ao Bolsonaro. Então, a gente, na verdade, enfrentou muito ali, na comunicação digital do governo do Estado, digamos assim, as fake news a respeito das vacinas, a vacina chinesa, a vacina da Pfizer. Então, esse foi um esforço muito interessante, muito bacana. Coincidentemente, a gente também tem a conta da Pfizer, então a gente estava meio que nas duas pontas. Isso foi muito bacana. A gente fez um trabalho integrado, inclusive, até onde isso era possível, né? Então, é muito satisfatório você fazer um trabalho de comunicação pública num momento como esse. Sim. Né? Porque você vê, de fato, a validade, o valor daquele serviço que está fazendo na vida das pessoas. Isso é muito, muito interessante. Muito interessante. Nem sempre você consegue isso no mundo privado, tá certo? Porque, sei lá, você está atendendo uma fábrica de não sei o quê, você está atendendo uma mineradora, você está atendendo aquele negócio. Sim. Né? E não efetivamente as pessoas. E muitas vezes até atendendo um negócio que joga contra uma comunidade, onde essa indústria ou essa empresa, essa mineradora está instalada. É isso. Veja, nós na CDN, a gente tem por princípio de saída, até por conta de compliance, a gente não atende nada que tenha problemas legais. Assim, a gente, de fato, faz um escrutínio dos nossos clientes também. Né? Então, não é qualquer cliente que a gente pega. Quando é um job de crise, em que eventualmente tenha ocorrido um problema que possa ter implicações legais, a gente atende desde que o cliente esteja comprometido em resolver o problema gerado. Então, no governo também acontece às vezes. Eu lembro, por exemplo, em 2013, a CDN ganhou a conta da Secretaria de Segurança Pública daqui de São Paulo.
e eu estava como diretor-geral de contas públicas da CDN nesse momento. A gente ganhou essa conta em abril. A gente começou a trabalhar no dia 1º de maio. No dia 13 de junho estouraram as grandes manifestações, Nossa, porque a polícia de São Paulo teve um enfrentamento com o movimento Passe Livre ali na Consolação. E dali a gente fazia o monitoramento disso no Twitter. Vinha pouquinho, as manifestações do Passe Livre tinham poucas menções. Depois daquele momento, sim, multiplicou por 1000 o número de menções. E teve dias em que a gente tinha 15 manifestações na cidade de São Paulo. Uau. Foi um momento enlouquecedor, mas muito bacana, porque a gente também conseguiu, apesar da visão das pessoas em relação à polícia militar, e muitos erros foram cometidos por ela naquele momento, a gente conseguiu melhorar a comunicação da polícia naquele momento de crise. A partir dali, a polícia começou a adotar GoPro na cabeça dos policiais que participavam das ações do batalhão de choque. Por quê? Porque muitas vezes esses policiais eram provocados de maneira extremamente agressiva e a imprensa não via. Né? Porque a imprensa se posicionava num lugar em que não era possível. Com essa estratégia, a gente conseguiu mostrar que, olha só, os manifestantes não são assim tão santinhos. Existe um outro lado da questão. Existe um outro lado da questão. Então, são cases muito interessantes porque você percebe o valor do teu trabalho naquele exato momento. Sim. Eu acho que, de maneira resumida, a gente pode garantir que esse serviço à população é algo quase que exclusivo, né? De muito quem bacana. Atende conta pública e deve ser o maior valor ali, né? Do que a gente está atendendo agora o Ministério da Fazenda, que está com a campanha do Desenrola. Cara, você levar para as pessoas informação de que você que está endividado, que não consegue sair do cheque especial, que não consegue sair das dívidas, você tem um programa do governo federal que te ajuda a obter abatimento dessa dívida de até 90%. É muito prazeroso você fazer um trabalho como esse. Sim. Muito bacana. Sim. Eu lembro que na época da Secom a gente criou o Brasil GovBR, que era como se fosse uma Wikipédia do Brasil, né? Então lá ensinava como tirar o CPF, como abrir uma conta no banco e tal. E era quase que uma centralização das informações de todos os órgãos públicos. Um desafio enorme, Super né? A gente bacana ficou fazer 3 isso. anos fazendo isso. Mas hoje, ele ainda continua no ar e continua com esses mesmos manuais e conteúdos e tudo mais. Então, de fato, é muito prazeroso mesmo. É uma coisa muito diferente, né, de construir. Existe um caminhar ainda para o governo, tanto federal quanto os governos estaduais. São Paulo é precursor assim, nessa consciência da importância da comunicação, né? A gente espera que os estados, como um todo no Brasil, caminhem para isso. Mas o que mais chama a atenção nesse movimento todo é o amadurecimento, sabe? Eu acho que a gente vem falando de 2000, 2010, 2020, como as coisas são diferentes, como o digital, né, e os seus canais passaram a tomar. Acho que o cidadão, onde que ele reclamava antes? Onde ele perguntava antes? Cara, tudo mudou. Né? Tudo mudou. Desde do governo digital de disponibilizar uma carteira de motorista ou disponibilizar o seu documento do carro de maneira digital, até, sabe, diálogo, é relacionamento. Sim. Porque a comunicação pública até então era assim, eu falo, né? Tá lá no outdoor. Na grande mídia, na TV, e dizia assim, tá, mas aonde eu vou? Sim. Aonde eu pergunto? Né? Agora virou uma via de mão dupla, né? A via de mão dupla. Eu acho que você falou do auxílio emergencial, eu também acho que o auxílio emergencial foi um grande movimento do governo federal prover direto na mão de quem ia utilizar aquele recurso. Porque em tempos anteriores, sem a possibilidade de aplicativo e coisas assim, iria provavelmente para os grandes bancos, que eles iam disponibilizar isso de alguma outra forma, ou ia para algum órgão que ia depois iam passar por várias etapas, né? E a gente, com o digital, a gente conseguiu encurtar os caminhos, né? Então agora você vê uma SECOM falando direto com o cidadão. A gente fez um site nessa época da SECOM agora, que chamava Supera 2020, que era um convênio do governo federal com diversos bancos e até essas cooperativas de crédito no interiorzão do Brasil.
E era um portal único, você dizia lá qual era o seu ramo, qual era a sua atividade, por que a pandemia te impactou, e ele já, de maneira integrada que a gente fez, uma integração com o banco, já vinha qual o recurso, em qual banco você poderia tirar um empréstimo, alguma coisa assim. Então, é isso. A gente acho que ainda está longe do ideal. Sim. Ainda está longe do ideal como fornecedores de comunicação pública. Acho que o sentimento deve ser o mesmo para quem está do outro lado da linha, né? Acho que os secretários, os assessores de comunicação também sabem que ainda falta um caminhar aí, mas está bem melhor do que já foi. Então, Sim. acho que é isso que importa. E a gente quer, assim, Igor, essa iniciativa da Brad de São Paulo é maravilhosa. A gente quer encorajar as pessoas. A gente não pode, em momento algum aqui na fala, é uma disciplina diferente, mas é passível de ser aprendida. A forma de contratação, desde uma compra direta, que a gente nem falou sobre isso, mas para pequenos volumes financeiros, você tem compra direta, é permitido pela lei. Então, você tem órgãos que até R$8 mil você tem contratação direta, você tem convite até 80 mil, enfim, você tem algumas modalidades que nem precisa ser pregão e nem precisa ser uma concorrência. Então, quem precisar também do nosso apoio, sim, sem dúvida. Acho que a Brad está aí à disposição do associado também, que quer entrar nesse mundão aí. Sim, e eu acho que quanto mais agências estruturadas, né, entrando e exigindo que do outro lado também haja uma preparação melhor, acho que quanto mais concorrência, né, quanto mais profissionais juntos, acho que amadurece o mercado como um todo. Né? O ideal é que mais agências participem. Então, isso é muito bacana que a Brad esteja incentivando a entrada de agências no mercado público, porque quanto mais agências, mais competição, quanto mais competição, mais bem o setor público vai se preparar para fazer boas licitações, menos problemas de licitação vão acontecer, porque tem mais gente participando. Então, é algo realmente... E é um baita mercado. Sim. É um mercado importante. Como disse a Carol, é preciso se preparar, mas é um aprendizado que é possível ser construído, sabendo que, enfim, não é fácil. Né? Como eu disse, assim, grandes agências às vezes erram de maneira muito banal. Isso é uma outra coisa, Fábio. Não deixe de participar. Eu escuto muito participe. assim, as pessoas falam, mas olha, tem uma agência lá que na campanha eleitoral do prefeito, ele que fez a campanha, então tem tudo. Meu amigo, se tem ou não tem, vá. Porque se ele pisar na bola em alguma coisa, se você tiver leva. Alguma coisa errada, você tá lá. Irreversível, né? Você tá lá, assim, disponível, bem pontuado. E, às vezes, cai no nosso colo contratos maravilhosos, entendeu? E eu acho que quanto mais licitações você participa, mais afinado você fica o processo, né? Fica, exatamente. Quanto mais licitação você participa, melhor você vai ficar. Agora, quanto que no privado a gente manda? Quantas propostas no privado? Quanto a gente manda e também não logra êxito? É a mesma coisa. E a exigência... Não vamos entrar nem aí, porque as concorrências privadas hoje em dia, você faz a concorrência hoje, daqui a um ano você está perguntando para o sujeito, e aí, decidiu? Quando não se abre concorrência só para ter só para vou renovar seu planejamento estratégico. Exato, né? Você pede 10, né? Você pede proposta para 10 agências, as 10 apresentam, você escolhe uma, mas leva os 10 planejamentos. Exatamente. Eu acho que uma mensagem direta aqui também que eu acho que dá pra gente resumir é que essa complexidade de vender para o governo, ela também existe para vender para as grandes empresas. Com certeza. Né? Você entra lá, tem compliance, você também tem que verificar, tem que ter currículo, enfim, eu já participei, quando eu estava na Corbis aí, de fato, participando das concorrências, cara, a gente ia atender grandes contas e tinha um monte de concorrência grande e dificuldades e coisas que a gente precisava comprovar e que o time de marketing via visitar nosso escritório. E às vezes você, poxa, então eu vou porque é mais fácil. E daí você está sempre no cliente que paga menos, nos projetos que são menores. Não tem jeito, para você galgar coisas maiores, você precisa ter um pouco mais de dificuldade mesmo, né? Natural. Tem um ponto relevante no contrato público, é que você que define o seu desconto, não é o setor de compras do cliente. É isso mesmo. Eu tive uma experiência vendendo para supermercado. Óbvio, não vou abrir a marca aqui, mas o comprador sentou na mesa comigo e falou, cara, eu negocio batata, cebola e coisas do sacolão aqui, cara. Eu não faço a menor ideia do que você tem aí. Eu tenho uma meta. Minha meta é essa. Vê se você chega nela. Se a gente chegar, a gente toma um café junto e tá tudo certo. Então, às vezes você tá também lá nesse mercado do corporativo achando que, cara, aqui é mais fácil e tudo mais. E às vezes tá muito menos estruturado até do que
do que uma conta pública, né? Às vezes vem essa pergunta da comissão especial de licitação, né? Normalmente o líder, o chefe da área fala assim, você desejaria dar um desconto adicional à sua proposta? Aí você fala, não. Por quê? Porque a lei não exige isso. O pregão é bem comum, você leva o pregão, uma coisa do pregão, eu sei que a gente já está encerrando, tá? Sim. Mas que eu acho que é relevante, porque muitas vezes fala, eu já entrei em vários pregões e eu não ganhei. Cara, o negócio do pregão não é ganhar, é ficar bem na fila. Uhum. Né? Porque quando os kamikazes, eles vão cair. Porque não vai ter documentação, não vai ter atestado, não vai passar na prova de conceito, os caras vão cair. E você vai estar num lugar, né? Mas é comum o pregoeiro te chamar no chat e dizer assim, além do desconto que você já deu, você poderia dar mais um desconto? Você fala, não. Por quê? A lei garante que você foi até o seu limite, ou na sua proposta no técnico e preço, ou no pregão até onde você foi. E ele tem que dar o contrato para você. Uhum. Né? Então, só dando aqui, o pessoal, se for pregão assistindo, o pregoeiro assistindo, vai brigar comigo, né, Fábio? Mas é só dando essa dica também, porque às vezes a pessoa chega né, não sabe. Sim, eu acho que, como a gente falou aqui o tempo todo, né, mais regulamentado, né? Assim. E aí fica de forma, fica uma muito coisa muito transparente, né? Muito transparente. Que é um contrassenso, né? Muita gente acha que no público é que não tem transparência e que no privado é que tem compliance. Né? Mas quantas vezes a gente participa no privado, não tem informação a nada, clareza de requisito ou decisão ou o que quer que seja, mas no público a gente tem. Um fornecedor marcado e só vai fazer a concorrência porque precisa, né? Enfim, a gente vive tantas situações, mas queria agradecer vocês, uma aula mesmo. Ó, já saí sabendo que tem pregão, que tem técnico e preço. Uhum. Tem só técnico. Ó, tô aqui um especialista, gente. Arrasta pra cima. Brincadeira. Gente, queria agradecer você, Fábio, Carol, presida. Obrigado por esse tempo, né? Sei que a agenda de vocês é bem complicada, vocês estão lá com as centenas de licitações por semana. Mas eu queria agradecer vocês por abrir o jogo mesmo, contar aí o bastidor de vocês, os caminhos, dar esse passo a passo para quem quer se preparar para poder atender conta de governo, entender que o mercado é gigante e que tem muita oportunidade para quem quer se estruturar e aproveitar e servir a população, como vocês dois disseram, né? Acho que é mais do que só entregar produto de comunicação, mas ter um negócio que tem um valor para a nossa população, né? Então, nem sei como agradecer. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui mais uma vez. Imagina, obrigado a você pelo convite, foi um prazer. Vamos fazer mais coisas juntos. Vamos sim. Vamos, estou à disposição. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Sampa Digital tá realmente muito bacana. Obrigada por me receber. Imagina. E obrigada ao Fábio, nosso convidado em conjunto da Abrad, por ter disponibilizado o tempo dele. Imagina, realmente é um prazer. Foi muito bom o conteúdo. Então, se você ainda não é inscrito no canal aqui da Abrad, clica aí no sininho, senão a Joyce briga comigo. Ativa todas as notificações, se inscreve no canal e também comenta aqui se você ficou com alguma pergunta, alguma dúvida. A Carol vai estar pessoalmente respondendo todos os comentários. Mas a gente vai responder todos os comentários. Inclusive, as dúvidas que vocês tiverem aqui, a gente pode até virar conteúdo depois para o nosso blog, enfim. A gente criar mais artigos sobre isso. E lá no nosso site da Abrad, que o QR Code está aqui, você tem vários materiais que te ajudam nisso. Por exemplo, o nosso guia de preços, que vai te ajudar nisso. A gente tem um guia também de contratação para governo. A gente tem uma série de formas. E se você ainda não é associado da Abrad, já vou fazer meu pitch aqui. Se torne associado da Abrad, porque a gente acompanha você e te ajuda em todo esse processo. Então a gente tem comitês de contas públicas, a gente tem comitê de preços. A gente consegue fazer você, como agência, estar pronto para participar desse mercado. Não só o mercado de contas públicas, mas também o mercado de contas corporativas maiores, né? Você pode, como agência, estar mais estruturado. Então, clica aqui no site. Se você não é associado, manda mensagem aí para você já se tornar associado e estar junto nessa nossa comunidade aqui, trabalhando para que o nosso mercado de digital seja cada vez mais estruturado e cada vez mais profissional. É isso, valeu. Até o próximo episódio.